Hoje temos um convite muito especial. Hoje vamos a falar, compartilhar a vida de São para muitos de nós, carmelitas, um santo muito amado. E a compartilhar hoje o Frei Jorge Correia. Frei Jorge, ele é natural do interior de São Paulo, frei carmelita há 40 anos, tem 36 anos de sacerdócio e 32 anos na formação. Desses 32 anos na formação, Frei Jorge tem 22 anos na formação inicial do Carmelo. Ele também foi diretor espiritual de 2 seminários diocesanos, o Seminário São José de São Paulo, a diócese, não sei como se fala, Frei, você fala depois. E tem também o Seminário São João Paulo II, diócese Itapaninha. Ele também vai falar bem direitinho a diócese. Sua área realmente é a espiritualidade. Também foi diretor espiritual regional dos Encontros do Casados com Cristo. Ha trabalhado pela Pastoral Vocacional na coordenação em Belo Horizonte. Atualmente, ele é coordenador do equipe de animadores vocacionais daquela área de aspirantado na sua congregação. Ele forma parte do equipe de formador. Frei Jorge trabalha o tema postulantes e novícios do convento São José da Piedade, o tema de São João da Cruz e outros temas também de espiritualidade. Frei Jorge fala de algo que marcou muito a vida dele em seu caminho pastoral e foi uma experiência carcerária num lugar onde ele estive. E nesse lugar tinha umas 13 unidades prisioneiras, quase 4.000 irmãos encarcelados. É uma experiência que marcou sua vida, sem dúvida. Atualmente, Frei Jorge reside em Caratinga, do noviciado. Em dezembro, o dia de São João da Cruz, vamos orar por todos os seus novícios, 5 novícios, se Deus quiser, professam, e desingressariam no noviciado. Vamos rezar pelas vocações, estas vocações que estão aí sendo formadas por estes irmãos. Ô Frei, é o microfone do Senhor. Obrigada pela disposição. Tem que ativar o fone, Frei. Pronto. Em primeiro lugar, agradeço o convite, né, às irmãs, muitas que já conheço pessoalmente, e também aqueles que agora estamos nos conhecendo, religiosos ou também leigos, leigas, que todos, de certa maneira, participamos da espiritualidade da família carmelitana. E estamos juntos nesta ascensão, nessa subida para o monte que é da cruz, reside somente a honra e a glória de Deus. Então, estamos todos a caminho e caminhamos na mesma trilha, a trilha do Carmelo, e que também São João da Cruz nos ajudou a conhecer melhor esta trilha, a caminharmos também com passos mais seguros na trilha do Senhor. Se por acaso, e durante a fala, a irmã perceber que não está saindo o meu som, me avisa, que eu estou tendo alguma dificuldade com o som. Ok, Frei, eu te aviso qualquer coisa. Tá, porque eu fico inseguro se está me ouvindo ou não, eu vou falando, tá bom? Se porventura falhar o som, a senhora me avisa para mim recorrer a alguma coisa aqui. Ótimo. Então, né? São João da Cruz, doutor místico da igreja, este santo que muitas vezes é incompreendido, mas porque desconhecido. E eu me lembro muito,
padre nosso venerável mesmo, que foi geral da ordem, Frei Camilo Marchesi. Frei Camilo dizia, certa vez, a uma autoridade da igreja mesmo, que comentou com ele: gosto de São João da Cruz, mas São João da Cruz é muito difícil. E o Frei Camilo lhe respondia assim: será que é João da Cruz que é difícil ou o Evangelho que é difícil? Porque, na verdade, a radicalidade de João da Cruz e da sua doutrina nada mais é do que uma tradução para a nossa vida do Evangelho. Os santos, de modo particular, apontam Jesus, nos apontam os Evangelhos, para que nós sejamos seguidores e seguidoras de Jesus. E São João da Cruz, então, um santo do século XVI, aquele século chamado século de ouro da Espanha, das grandes descobertas, inclusive da descoberta aqui do nosso país, né? O Brasil foi descoberto no início do século XVI. E este santo nasceu no dia 24 de junho de 1542, plena época do Concílio de Trento. E no dia que ele nasceu, como a gente já vê, dia de São João Batista, daí vem o nome de João, né? João de Epes. E ele nasceu na cidadezinha, um vilarejo, hoje chamaríamos um distrito, de Fontíveros, na província, quer dizer, na região de Ávila, ou poderíamos dizer no município de Ávila. Ávila, uma cidade muito importante desde o século X, com as suas famosas muralhas. Ávila, que muitas vezes também foi definida como a cidade das pedras e a cidade dos santos. Entre eles, nós temos pelo menos 3 doutores que me vêm na cabeça agora: Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e São João d'Ávila. São os santos nascidos ali, que além de santos são doutores, e muitos outros também são filhos da cidade de Ávila. Os pais de João da Cruz se chamavam Gonzalo e muito cedo, né? Com 3 filhos ainda pequenos, e viveram uma profunda pobreza. O irmão mais velho de São João da Cruz se chamava Francisco. O segundo, o irmão do meio, filho de Dona Catalina e seu Gonzalo, se chamava Luís. E o terceiro, o caçula, como dizemos no Brasil, ele se chamava João, o nosso grande santo doutor místico da igreja e nosso inspirador no Carmelo. Então, passaram muitas dificuldades, eram muito pobres. Teresa, Catalina, sobretudo, a mãe de João da Cruz, ela que sustentava a família a partir do trabalho artesanal. Lã, trabalhava sobretudo com derivados de seda, fazendo pequenas tapeçarias, coisas assim. Mas passavam por muitas e muitas dificuldades. Inclusive, teria sido o irmão de João da Cruz, o do meio, o Luís, morreu ainda criança e teria morrido pelos estudiosos, se diz que por inanição, ou seja, por fome mesmo. Morreu desnutrido, o segundo filho de Dona Catalina. E esta situação de dificuldade leva a viúva, com os 3 filhos ainda pequenos, a procurar um outro ambiente. Então, vão fazer aquela experiência que tantos povos, sobretudo aqui no nosso país, também fazem ou fizeram na vida, a experiência. Eles saíram lá de Fontíveros, perto de Ávila, e se mudaram finalmente para a cidade de Medina del Campo. A Medina del Campo, que era uma cidade
de passagem do comércio, né? E por ali se passavam mesmo muitas comerciantes, e a feira de Medina era uma feira muito animada, onde Dona Catalina, com certeza, conseguiria também um pouquinho mais de dinheiro para os seus artesanatos. E ali, logo que se estabelece, já tinha logo a morte do Luís, então ela fica ali com os 2 filhos, com o Francisco e com o pequeno João, que nesse ano da chegada em Medina del Campo tinha 9 anos de idade, portanto, no ano de 1500, 9 anos de idade. Medina del Campo depois vai ser também importante na história do Carmelo Teresiano, porque é a segunda fundação feita por Santa Teresa. Ela fez a primeira fundação em Ávila e a segunda é em Medina, das 17 fundações que ela fez nos últimos 20 anos de sua vida. Então, é uma cidade que, inclusive, se conserva muito ali no Mosteiro das Carmelitas, muitas lembranças, muitas relíquias, inclusive bordados e outras peças, alfaias, feitas pelas mãos da nossa própria Santa Madre Teresa, naquela cidade de Medina. Medina era tão movimentada que, quando a gente vai ler as fundações de Santa Teresa, as crônicas das fundações, podemos dizer assim, no dia de feira, e que eles traziam também os bois de madrugada, e ela entra com medo de topar em alguma esquina com uma boiada de bois bravos sendo tocados, e aquele modo tão vivaz, assim, gostoso de se ler, do livro das fundações de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala da fundação de Medina. Esse foi um parêntese só para comentar sobre a cidade de Medina, para onde, então, Dona Catalina, mãe de João da Cruz, se mudou com os 2 filhos, sendo que João estava, na época, com 9 anos. Ele foi aluno, inicialmente externo, do Colégio da Doutrina e também de um colégio dos jesuítas. Esse Colégio da Doutrina era tipo uma escola profissionalizante para órfãos. Muitos deles não tinham nem pai nem mãe, mas João, que aí tudo, né? Quer dizer, ia vender as suas tapeçarias, com isso João ficava como se fosse um semi-internato nesse colégio da doutrina, que era também um colégio profissionalizante. Nesse período, ele se torna coroinha, se torna acólito no convento das Irmãs da Madalena, e também tem uma função muito bonita, ainda criança, a partir dos 9 anos de idade, ele se torna esmoleiro do Hospital de Bulbas, da cidade de Medina. Bulbas, na época, era uma doença contagiosa e sem cura, que para nós hoje é a varíola, né? Que temos a vacina, então não é tão assustador assim. Mas em 1505 era realmente perigoso. E João trabalhava, diríamos hoje, como se fosse um office boy na rua. Ele visitava aqueles benfeitores, né, que já tinham as fichas, para recolher as esmolas e pedir esmolas, porque esses hospitais desse tempo, eles viviam unicamente mesmo da caridade, né, da misericórdia das pessoas. Então, João era exatamente um desses meninos que coletava aí as ofertas, né, para sustentar esse hospital das Bulbas em Medina del Campo. No ano de 1563, com 21 anos de idade, ele ingressa na Ordem do Carmelo, que nós, né, dizemos também o Carmelo da Antiga Observância, e ele escolhe o pela Mariana, que ele concebe, como nós também até os dias de hoje concebemos a nossa família religiosa, como uma família profundamente mariana. O
Carmelo é todo de Maria, e Maria é toda do Carmelo. E assim, então, João faz o seu discernimento vocacional e ingressa na ordem do Carmelo devido próprio à devoção à Nossa Senhora. Recebe inicialmente o nome de Frei João de São Matias e vai estudar, fazer o seu processo formativo na Universidade de Salamanca, na cidade de Salamanca, uma das universidades mais importantes da história da cultura mundial e uma das primeiras universidades da Europa. Então, a Universidade de Espanha, ali na Castilha, não muito longe, nem de Ávila, nem de Medina, ali na Universidade de Salamanca, que foi fundada no ano de 1218, né? Então, bem antiga. E essa universidade ela é tão importante que, inclusive, os escritos oficiais da igreja são publicados pela Universidade de Salamanca até os dias de hoje, quando nós, né, conhecemos a coleção ou as edições da BAC, né, Biblioteca dos Autores Cristãos. Então, são os livros oficiais dos padres da igreja, dos grandes teólogos, sempre são publicados pela BAC, que pertence à Universidade de Salamanca, ou ali. Em 1567, ele ordena-se sacerdote, aos 26 anos de idade. E aí, nesse ano, ele viaja da cidade de Salamanca até a cidade de Medina del Campo para poder celebrar a primeira missa ali na sua cidade, onde ele cresceu, né? Onde ele chegou aos 9 anos e saiu aos 21 para ingressar no Carmelo. E ali, quando ele vai celebrar, quis a providência divina que ele também conhecesse, se encontrasse com Santa Teresa d'Ávila, que neste ano, né, nós vemos que ela já estava com 52 anos de idade, praticamente o dobro de idade do jovem. E a conversa dos dois, com certeza, marcou o resto da vida desses dois grandes santos. Os encontros, né? A importância dos encontros com Deus e encontro entre nós, né? Quando nós nos encontramos também, muitas vezes os encontros decidem os rumos da nossa existência. E assim aconteceu também nesse encontro de João com Teresa, ali em Medina. Ele estava jovenzinho para celebrar a primeira missa, e ela estava em Medina, preparando já uma nova fundação para o ano seguinte, que seria na cidade de Valladolid, que também não é muito distante de Medina. E então, eles combinaram que no próximo da fundação do Carmelo Feminino da cidade de Medina. E João, nesse primeiro encontro com Teresa, na época aí da sua ordenação sacerdotal, confidencia à Madre Teresa o seu desejo de deixar a ordem do Carmelo, porque ele aspirava por uma vida mais radical, sobretudo uma vida de entrega total, absoluta, exclusiva a Deus. E ele estava, então, pensando em, após a sua ordenação, pedir a transferência para a Ordem Cartucha, que sabemos, fundada por São Bruno, lá no século XII, é, até os dias de hoje, a ordem mais rigorosa, sobretudo em termos de silêncio, oração, solidão, que existe na igreja. De boa, santa e mulher esperta que era, ela consegue dissuadir o santo.
lhe convencendo a não deixar o Carmelo, a não ir para ser cartucho, mas permanecer no Carmelo, tentando instaurar uma forma de vida que pudesse também viver aqueles valores que ele buscava, pensando em ir na vida cartucha. Então ela o convence. Você pode ter tudo da vida cartucha e tudo da vida de oração e permanecer no Carmelo. E então ela lhe fala do projeto, ela já fundando vários mosteiros femininos da Descalcez, da Reforma Teresiana. Então ela o convence a ir entre os frades. E ele diz: tá bom, madre, eu permaneço no Carmelo e vou para esta nova fundação, desde que seja logo. Ele tinha pressa desta entrega ainda mais radical ao Senhor e uma vida de oração. E aí eles começam, então, com Teresa, com todas as permissões que ela havia conseguido da parte da igreja. Nós estamos na imediata reforma após o Concílio de Trento. Então, havia ali várias ordens sendo reformadas, os franciscanos, através de São Pedro de Alcântara, fundando os franciscanos descalços, os agostinianos também, começam os agostinianos descalços, e Teresa começou as então, e juntos ele e Teresa iniciarão os frades carmelitas descalços. Inclusive, nós nos orgulhamos de ser uma das únicas ordens masculinas, no caso nós da Reforma, de termos sido fundados praticamente por uma mulher, e que mulher, né? Então, os dois, né, são os nossos cofundadores ou reformadores da nossa ordem. No ano seguinte, então, de 68, começa a nova fundação, o convento, né, de Duruelo, onde vai ser o primeiro conventinho dos descalços. E ali, antes de iniciar, Teresa convida João da Cruz para fazer tipo um estágio entre as monjas que ela estava. E ali em Valladolid, João vai, ainda não tinha a clausura, né, chamada na época clausura papal, e então João pode participar da vida com elas, para poder ver de perto o que Teresa, a obra que Teresa estava fazendo. E Teresa acentua que João da Cruz deve observar ali em Valladolid, naquela comunidade de fundadoras do Carmelo de Valladolid, sobretudo duas coisas: o modo de fazer a oração, que depois a gente vai saber que é o grande magistério orante de Santa Teresa, o modo de fazer a oração que nós chamamos a oração mental, que é única do Carmelo, e também o modo de vida de comunidade, a vida de recreação. Eles vão atribuir mesmo a novidade do humanismo de Teresa, que faz com que as monjas vivam radicalmente uma vida de oração, mas ao mesmo tempo profundamente humanas, como família, na alegria de constituir uma família em torno de Jesus Cristo, cada comunidade das monjas. No mesmo ano, né, então, aí começou 68 a fundação. Desde o início de 68, no mesmo ano, o jovem sacerdote religioso João, agora não mais de São Matias, como se chamava na antiga observância, ele vai se chamar João da Cruz. E desde o início será formador de novos, mestre de noviços,
e diretor espiritual das monjas teresianas, das monjas descalças, e também de muitos leigos. Então, é muito interessante esse ministério, esse serviço de João. Formação interna com os frades e também atendimento, assistência às irmãs de clausura, como permanece a nossa missão dos frades descalços até hoje, e também o trabalho da promoção da vida espiritual entre os leigos. E nós sabemos como o laicato é importante na nossa ordem. Os seculares, os nossos irmãos, que vivem a nossa mesma vocação, porém nas estruturas do mundo, como fermento no meio da massa. A ordem aos 6, João da Cruz, pondo o nome de cruz no seu nome, ele também vai levar a cruz como seu grande motor na vida espiritual e em toda a sua doutrina. Ele vai dizer, naquele período, por exemplo, infelizmente, há mais amigos da glória de Cristo que da cruz de Cristo. Então, esse é um dos motivos próprios, né, da sua incômoda atualidade, porque nunca, como nos dias de hoje, foi e é necessário olhar para a cruz de Jesus. Então, ele dizia, infelizmente, existem mais amigos da glória de Cristo que da cruz. Temos no mundo hoje, e sobretudo em alguns pregadores, seja dentro ou fora da Igreja Católica, que pouco se fala da cruz de Jesus. Tem muita gente que gosta de falar de Jesus milagroso, poderoso, glorioso, mas se esquece que para ele chegar na glória, ele passou pelo mistério da cruz. Me impressionou muito São João Paulo II, em 1991, quando, na Pastores Dabo Vobis, o documento sobre a formação dos sacerdotes, ele dizia, é necessário iniciar os futuros sacerdotes no mistério da cruz, porque existe, eu creio, né, sempre esta tentação da gente deixar um pouco de lado o mistério da cruz, e aí a fé, sem o mistério da cruz, não se sustenta. Que sabe da vida aquilo que nunca sofreu, como nos diz o nosso Pai São João da Cruz. E, então, a doutrina da cruz é necessária e continuar presente. O mistério pascal. O mistério pascal, a metade, podemos dizer assim, do mistério pascal é a morte de Jesus. Porque morre, então ressuscita. E assim permanece essa atualidade. Uma outra grande santa do Carmelo, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, como é mais conhecida também, ela escreveu muito sobre São João da Cruz. De Edith Stein é exatamente a ciência da cruz. E aí ela dizia assim, a ciência da cruz só se adquire quando ela nos pesa nas costas. A ciência da cruz só se adquire quando ela nos pesa nas costas. E João da Cruz viveu isso. Não só a cruz no nome, mas a cruz na vida. Sofreu e sofreu muito. O nosso santo de hoje também, que nos ajuda nessa subida da montanha, ele com letras maiúsculas merece o título de mistagogo. É aquele que ensina a experiência de Deus. A experiência de Deus, não que ele simplesmente estudou, aprofundou, mas a experiência que ele viveu, que ele adquiriu com a vida. Então, ele experimentou Deus.
e que nos toma pelas mãos e nos leva até a presença do Deus vivo. Vive o Deus vivo em cuja presença eu estou. Esta é a frase inicial do profeta Elias, que sustenta depois ou se desenvolve em toda a espiritualidade do Carmelo. O Deus vivo está onde estão os seus servos. E todos os santos do Carmelo são também mistagogos, Então, nós podemos lembrar agora aqui, né, a mística e esse desejo de ensinar, que tem também Teresa, que tem João, que tem Teresinha, que tem Elizabeth da Trindade, e assim por diante. São muitos os santos também mistagogos. A mística, o que é a mística? Hoje em dia, esta palavra está meio assim, usada à torto e direito, eu diria. Mística significa a experiência profunda de Deus, do mistério que é Deus, né? Isso é a mística. E aquele que experimenta Deus não encontra palavras para falar da sua experiência. Então, é próprio dos místicos autênticos e profundos o lançar mão da poesia, usar a poética para poder transmitir a experiência de Deus, de um Deus inefável, um Deus do qual não é possível falar, um Deus que não tem explicação. Podemos explicar o que ele é, não é possível explicar com palavras discursivas, mas é necessário, então, a poesia. Por isso que também os místicos do Carmelo, né, são todos poetas. Pensemos em Teresa, com suas poesias, João da Cruz, Teresinha, Elizabeth da Trindade, Santa Míria de Jesus crucificado, todos foram também grandes poetas. Mas, ao mesmo tempo, de modo particular em João da Cruz, o zelo apostólico, o desejo de que as outras pessoas também experimentem Deus, os leva, ou leva João da Cruz a escrever, a explicar a poesia através. Porém, a poesia realmente é a força. Para poder deliciar João da Cruz, saborear João da Cruz, nós temos que nos aproximar, em primeiro lugar, das suas poesias. Ele que também é o patrono de todos os poetas de língua espanhola. Suas obras maiores, o que João da Cruz escreveu? Ele escreveu muitas cartas, escreveu muitas poesias, conselhos, né? E coisas assim, lembranças para que os religiosos, cautelas para que tomem cuidados, ditos do amor de Deus, etc. Porém, como Santa Teresa, ele também escreveu 4 obras maiores. Quais são estas 4 obras maiores de São João da Cruz? São João, o Cântico Espiritual de São João da Cruz. É uma poesia, como todos os seus escritos, que nasce, né, quando ele era confessor em Ávila, no convento da Encarnação, que Santa Teresa o havia chamado para ser confessor. No ano de 1577, em dezembro, ele foi levado ao cárcere conventual, porque ele era considerado, pelo fato de estar incentivando a reforma, ele era muitas vezes considerado como um rebelde. E aí ele foi, então, encarcerado. Naquele tempo se prendiam os rebeldes, os frades, as freiras, no cárcere conventual. Então, João da Cruz, ele ficou quase 9 meses, de dezembro
a agosto de 1578, no cárcere, na cidade de Toledo. E ali, com todas as privações, só podia mais era rezar mesmo e escrever ali fechado numa pequena cela, num cubículo, num porão. E nesse período, então, nesses 8 meses que ele fica ali, ele escreve a poesia, as 40 estrofes, poesia, né, do cântico espiritual. Mais tarde, quando ele conseguiu fugir do cárcere e viaja da Castilha, lá de Toledo, para morar no convento do El Calvário, na Serra Morena, perto de Béas de Segura, na região da Andaluzia, ali, quando dado assistência espiritual às monjas do Carmelo de Béas de Segura. E ali tinha uma noviça muito assim espiritual, muito empenhada, que inclusive depois foi a que levou o Carmelo Teresiano para a França e para a Bélgica. Essa noviça, chamada Ana de Jesus, ela pede, né, que João da Cruz explique a poesia. E ao explicar, então, as estrofes da poesia, do cântico, que ele tinha escrito no cárcere, aí nasce o livro que nós temos hoje nas nossas mãos, o livro do Cântico Espiritual, em que a alma sedenta de Deus não se acomoda de forma nenhuma do amado. Procurai o Senhor enquanto se deixa encontrar, comenta João da Cruz, logo no capítulo 1, o capítulo 55 do profeta Isaías. Então, procurar o Senhor. A alma não se conforma, não se acomoda mais a partir, e aí nasce toda a obra, o comentário da poesia do cântico. Depois nós temos uma outra segunda grande obra de João da Cruz, conhecido como A Subida do Monte Carmelo, que é o comentário do poema da noite, a primeira estrofe. Porém, esse aí ele entrou no esquema da época, do modo de escrever, né, teologia, e ele então se põe a fazer um tratado de espiritualidade, como era chamado naquele tempo. Então, vai ser um tratado onde ele vai orientar as pessoas que querem, né, se esforçar muito para poder ir ao encontro de Deus. Então, é a ascética, né, e as noites ativas do sentido e do espírito da pessoa. É claro que é Deus que chama, Deus que atrai, porém a pessoa vai fazendo o seu esforço pessoal. Por isso que o livro da Subida nem sempre é o melhor para a gente começar lendo. Eu, particularmente, como aprendi também com um grande em Roma, Frederico Ruiz, de feliz memória, que nos dizia que deveríamos começar lendo São João da Cruz pelo cântico espiritual e nunca pelo livro. E tanto esforço que é necessário para ir a Deus, muitos desanimam no caminho. Depois, a terceira grande obra do santo é A Noite Escura, que é o comentário ao mesmo poema que ele comentou no Cântico. Só que agora ele prossegue mais 2 estrofes, mais 1,5. No total, são 2,5 que ele comenta na noite. A Noite Escura são 2 livros. Primeiro livro da noite e o segundo livro da noite. Aqui já é toda a obra de Deus agindo. No primeiro livro, Deus agindo nos sentidos, para que a pessoa não se perca. Eu sinto Deus, agora eu não sinto. Eu sinto vontade de rezar, agora eu não sinto. Para que a pessoa
ir, mas caminhe para Deus só, que Deus seja a única razão. E no livro da noite, que é exatamente a noite do Espírito. Purificar, Deus age purificando até os conceitos espirituais, para que a gente fique somente em Deus, deixe tudo aquilo que não é Deus só. E que possamos, então, na noite, nos transformar como uma lenha, como ele descreve no segundo livro da noite, uma madeira verde ou úmida lançada no fogo, que inicialmente ela esquenta, depois ela vai adquirindo as propriedades do fogo e, por fim, ela se transforma em fogo. Assim é a pessoa que se aproxima de Deus e vai se deixando levar por Deus, e assim, comungando com Deus, se torna fogo por participação, adquirindo os mesmos sentimentos de Deus, o mesmo amor de Deus para com toda a humanidade. O quarto livro é a poesia da chama viva de amor, que ele comenta esta poesia para uma leiga. Isso é muito interessante. Ele escreveu, né, o Cântico para uma monja de clausura carmelita. Escreveu a subida e a noite para os frades. E escreveu a chama viva de amor para uma leiga, viúva muito piedosa, Dona Ana del Mercado de Penhalosa. Então, é interessante que João da Cruz, ele atinge, né, todos os estados de vida da igreja, podemos dizer assim. As religiosas e também o laicato através da chama viva de amor. Então, deveríamos estar começando sempre a nossa leitura de João através do cântico espiritual e, em segundo lugar, através da chama viva de amor. Sua morte, voltando novamente à sua biografia, aconteceu no dia 14 de dezembro de 1591, na cidade de Úbeda, no sul da Espanha, no estado, diríamos nós, ou na região chamada Andaluzia, cidade de Úbeda, onde ele morreu, né, em Úbeda. E aí eu me lembro muito fortemente do ano de 1991, eu já era sacerdote, carmelita, quando nós comemoramos os 400 anos da morte de São João da Cruz, e o Santo Papa, São João Paulo II, nos escreveu uma carta naquela ocasião, nos lembrando a seguinte frase, comemorando São João da Cruz. Ele, inclusive, São João Paulo II, que fez a sua tese doutoral, quando ainda era sacerdote, nem era bispo, sobre a fé em São João da Cruz, e é mais um livro também publicado pela editora Bach de Salamanca, que eu já mencionei anteriormente essa editora. Então, ali nós temos também essa tese doutoral de São João Paulo II sobre São João da Cruz, a fé. E aí, naquele ano de 1991, São João Paulo II nos dizia: ser carmelita, para a igreja, orar por ela e com ela anunciar a boa nova a toda criatura. E assim foi também a vida de São João da Cruz. A sua beatificação foi no ano de 1675, pelo Papa Clemente X, sua canonização no ano de 1726, pelo Papa Bento XIII, e em 1926, Pio XI o declarou doutor místico da Igreja. Permanece, né, já concluindo, né, lembrando, então, a subida do monte, que é a grande inspiração de São João da Cruz, e também destes dias que estamos comungando como família carmelitana, essas lives, né? A subida é uma proposta de vida
ser, no linguajar de João da Cruz, mas atualizando hoje, alpinistas, caminhamos em direção a Deus. E essa inspiração, ela já vem desde o Antigo Testamento. Quando a gente vê que Moisés se encontrou com Deus, no Êxodo capítulo 3, na versão grega, no Monte Sinai, na versão hebraica, no Monte Horebe. É interessante isso porque é a mesma montanha. O Sinai, grego, Horebe, hebraico, né? As duas palavras que designam o mesmo lugar bíblico geográfico. E no Êxodo, capítulo 19, versículo 20, tem um texto muito, muito inspirador para a nossa semana, para esses dias que estamos fazendo de partilha, e também para toda a espiritualidade carmelita, são-joanística, teresiana. Jesus diz assim: o Senhor desceu sobre o monte Sinai. O Senhor chamou Moisés, e Moisés subiu ao encontro do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é esta também a proposta que João da Cruz nos faz. O Senhor desceu sobre o monte, espiritualmente falando, o Monte Carmelo. E ele nos chama desde o cume do monte. E nós devemos nos direcionar a ele pela vida fora. E o próprio Jesus, nós vemos também nos evangelhos, como tinha predileção para o monte. Outra coisa importantíssima para poder se aproximar da pessoa e dos escritos de João da Cruz é aquilo que ele fala no início, no cântico espiritual e no primeiro capítulo do livro da Subida. Nós precisamos, para subir este monte, para ir para Deus, a conversão total para Deus. Aquilo que São Bento dizia na regra, né? A única condição para ser monge beneditino que colocava São Bento para os vocacionados era que fossem homens que estivessem buscando unicamente a Deus. E aí a gente se pergunta já, né, quase no fim do ano litúrgico, e eu? E você, meu irmão, minha irmã? Estamos na vida buscando só Deus, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que somos e vivemos, né? Ele, a conversão total, radical para Deus. Como lembra Teresa, nossa mãe, né? Tudo passa, só Deus basta. Então, Deus é a única razão da vida de João da Cruz, deve ser nossa também. Um amor maior da nossa existência. E caminhar para Deus, subindo esse monte, como ainda nos diz no Cântico Espiritual, no capítulo 1, no parágrafo 8, João da Cruz, caminhando guiado pelos dois moços de cego. Dois guias, naquele tempo não tinha cão, né, que conduz, né, o cego. Mas naquele tempo eram os escravos, um segurando um monte no outro. E João da Cruz, no cântico, vai dizer: quem segura numa mão e na outra para que a gente suba a montanha às escuras, mesmo de noite, é a fé e o amor. As duas únicas coisas que podem e devem nos guiar é sempre a fé e o amor. E chegando lá, nos comungar, entrar cada vez mais em comunhão com Deus, de Cristo. Podermos ter o coração de Jesus, manso e humilde de coração, e termos, como tem nos exortado o Papa Francisco, o olhar de Deus, olhar a criação, olhar a humanidade, olhar as pessoas, sobretudo os irmãos que estão afastados, sempre com o olhar misericordioso de Deus. Meu irmão, minha irmã, encerro aqui, espero ter conseguido, né, essa ousadia de falar em tão pouco tempo e também sem tanto preparo sobre um grande santo místico, doutor da Igreja, nosso Pai inspirador, São João da Cruz. Amém. Obrigada, Frei, pela colocação.
Obrigada também pela disposição desde o primeiro momento, tá? Eu agradeço, ainda que não nos conhecemos pessoalmente, mas tá tudo bem. Agora, gente, podem ir fazendo perguntas. Se tem alguma colocação, já sabem, podem erguer a mão, podem compartilhar, não tem problema. Por enquanto, Frei, temos aqui duas coisas no chat. No primeiro, Manuela fala assim: para se enamorar da alma, Deus não põe os olhos na sua grandeza, mas na grandeza da sua humildade. São João da Cruz. Ela faz menção de uma frase dela. Esta frase dele está no contexto do Magnífica, que foi a humildade da serva que atraiu o olhar. Quer dizer, João da Cruz coloca isso muito claro. Não foi a vida de oração, de penitência, de grandes obras. Aí ele olhou a humildade da sua serva. Melina Frei, ela pergunta como entender melhor o nada em São João da Cruz. O nada de São João da Cruz só pode ser entendido relacionado ao tudo de Deus. O nada, né? O nihilismo não significa nada. Esvaziar-se é morto. Porém, esvaziar-se de si e de tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus na nossa vida, isso nos dá espaço para assumir Deus em nós, Deus na vida, Deus no mundo. Então, nós temos realmente que nos esvaziar, nos tornar limpos por dentro, vazios por dentro, no sentido de apegos às coisas do mundo, a pecados, a imperfeições, e nos encher de Deus. Nada pelo nada não tem nenhum significado. Agora, nada pelo tudo que é Deus é a grande razão da nossa existência cristã. Frei, o que é a noite escura? A noite escura, uma das compreensões da noite, a gente tem que partir de um dos poemas de São João da Cruz. É o poema da fonte. Quando ele diz que bem sei eu a fonte que mana e corre mesmo de noite. E aí tem tipo um estribilho que ele vai fazendo mesmo de noite, mesmo de noite. E ali ele nos fala sobretudo da Eucaristia. Pão vivo, né, que a gente vê, mas não vê. Sim, digamos que nós estejamos em uma sala e de repente acaba a luz. Mas a gente continua sentado esperando a luz voltar. E cada um sabe onde o outro está e sabe que o outro está ali. Então, ele não vê as claras, porque está escuro, é noite, é breu, como nós dizemos no Brasil. Porém, você tem a certeza, você faz a experiência, você ouve a palavra de Deus, você ouve. Na liturgia você responde, glória a vós, Senhor. Mas você não vê Jesus ali, você tem certeza que ele está ali. Da mesma forma, na Eucaristia, você tem essa certeza, você é capaz de morrer para testemunhar a presença de Jesus no pão consagrado. Tantos já morreram, já foram mártires. Porém, à luz do dia, Jesus na Eucaristia. Mas a gente experimenta, vive, comunga, se deixa transformar por ele na Eucaristia. Então, esse poema, A Fonte de São João da Cruz, deixa muito claro o que é a noite da fé. A fé é a única luz que guia na noite, no nosso coração, no nosso interior, e nos diz, ele está aqui. A sala está escura, está um breu, mas o meu amado, a razão de ser da minha vida, se encontra junto a mim, dentro desta sala. Tanto é que ele fala, é escura, se segura. Exatamente, a noite é segura. É o segundo livro da noite que ele fala sobre isso. Vamos ler lá, é maravilhoso. O livro da noite é maravilhoso.
porque é muito prático. Ideias, às vezes até exageros de devoções e tudo, e esquecendo-se do todo que é Deus e de lançar-se realmente em Deus só, mais nada. E a partir de Deus, amar a humanidade, porque Ele é o amor. Parabéns, Frei Jorge, pela belíssima partilha. Quanto he aprendido. Agradeço vocês, a gentileza Gratidão. e a caridade de suportar. Rosinha também fala, Frei, gratidão pela forma apaixonante como partilhou São João da Cruz, que sempre nos conduz ao amor amado. Que bom. Jailson faz uma pergunta, Frei. A noite Sim. escura da alma também se relaciona com o deserto espiritual, Frei Jorge? A noite escura se relaciona com o deserto espiritual, é isso? Ele está Sem dúvida perguntando se tem nenhuma. relação. Sim, sem dúvida nenhuma. São João da Cruz, a espiritualidade pode ser também comparada, né, ou parte do Êxodo. Então, todo aquele deserto que eles passaram, 40 anos, foi uma grande noite de purificação da idolatria que eles haviam, de certa maneira, aderido lá no Egito, mas, sobretudo, de colocar Deus à frente como única razão da vida, do caminhar na vida. Então, aquilo que o povo foi fazendo no deserto é aquilo que nós fazemos em toda a nossa vida espiritual. É um êxodo, é uma caminhada, onde Deus, de vez em quando, dá uns toques para que a gente não morra no meio do deserto escaldante. A determinação é fundamental. Saber para onde estamos indo. Se nós não temos claro para onde estamos indo, quando chega no meio do deserto, a gente quer voltar para o Egito. Agora, aquele que sabe da terra prometida e que vale a pena ir para lá, pode vir o que vier no meio do deserto, nas noites, que não vai querer voltar para o mundo, para o pecado, para a escravidão do Egito de jeito nenhum. Assim deve ser a nossa vida. Caminhamos lado a lado, rumo à terra prometida, no deserto como outrora, nos diz uma belíssima música religiosa brasileira. Tem um comentário também da Venezuela. São João da Cruz, São João da Pode falar em Cruz, ele espanhol. escreveu comentário. Pode falar em espanhol. Ótimo. San Juan de la Cruz, qué alegría. San Juan de la Cruz escribió comentarios a sus poemas por razones pastorales. La sabiduría mística, la cual es por amor de que las presentes canciones tratan, no ha menester entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe en la cual amamos a Dios sin entenderle. Sim. E aí é aquela questão que a gente, às vezes, muitas vezes, nós outros ainda somos como ninhos, estamos pensando. Quando a pessoa já vai adelante em la vida espiritual, mais facilmente entende o mistério que o místico descreve em suas poesias. Pero Juan de la Cruz escreve muitas vezes para pessoas que se detêm no caminho, que se apegam como os niños ao colo de la madre, e entender melhor aquilo que nos espera adelante. Então, é necessário realmente escrever para principiantes para que depois se tornem mais avançados em la comunhão espiritual. Uma pergunta de Frei Pablo. Como Sim. viver a espiritualidade de São João da Cruz no hoje da nossa história? O hoje da nossa história, sem dúvida, colocou no coração do homem, no vazio que ele tem de Deus, muitas coisas consumistas, né, neste mundo do consumo capitalista, muitas vezes, que nós vivemos.
E isto não satisfaz o coração do homem. Até nos inspiramos em Santo Agostinho, o coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Então, hoje nós temos, na cultura atual, uma humanidade inquieta. Eu sempre me impressionei, sobretudo nos trabalhos com juventude, como a nossa juventude tem sede de Deus. O ser humano nada satisfaz o lugar de Deus no coração humano. Então, quando você começa a apresentar a Deus, o amor de Deus, como os Santo Melo, de modo particular, João da Cruz apresenta, os jovens se encantam e os adultos também. Peguemos o exemplo mesmo, a própria Teresinha do Menino Jesus. Como esta menina é tão aceita. E, na verdade, os santos do Carmelo que vieram depois de Teresa e João da Cruz são uma apresentação de João e Teresa. Então, se você pega Teresinha, ela traduziu João e Teresa para a França do século XIX. Você pega Teresa dos Andes, ela traduziu, né, Santa Teresa dos Andes, Teresa e João no início do século XX. Edith Stein traduziu João da Cruz para o século XX, para os dias dela, para a Segunda Guerra Mundial. E hoje, nós, com a nossa vida, com o nosso amor radical por Deus, pela igreja, pelas pessoas, devemos também traduzir Teresa e João da Cruz para os dias de hoje. Aqui, adaptando a linguagem, levando, eu me lembro na questão da experiência, por exemplo, que fiz na pastoral carcerária. Eu pregava retiros de Caratinga, onde eu trabalhei, e os levava a retiros para depois irem até os cárceres, até as prisões, para ali fazer a experiência de reconhecer nos irmãos encarcerados o mesmo Deus que eles haviam experimentado na montanha do Carmelo. Então, é reconhecer o Deus que conhecemos na oração. E as pessoas, sobretudo as pessoas que têm uma certa visão de igreja e tudo, que buscam a Deus, logo se identificam de modo particular com São João da Cruz. No chat, Frei, tem vários parabéns, vou ler. Que noite, que Deus continue iluminando Frei Jorge. Outro comentário tem, parabéns, Frei Jorge. E sempre é uma alegria ouvir a vida de São João da Cruz, esta grande subida que ele fez e quer nos ensinar com seu testemunho de vida. Também tem uma expressão, Jesus amado, quanta sabedoria e intimidade de São João da Cruz. Já admirava a espiritualidade de São João da Cruz. Hoje ainda, mais com a aula do Frei Jorge. Oh, amém. Glória a Deus. Como dizia São João da Cruz, somente a Deus a honra e a glória. Amén. Feliz de estar escuchando esta profunda reflexión de Fray Jorge. San Juan de la Cruz siempre me ha parecido muy complicado de vivir, pero he aprendido hoy que no se trata de comprender, sino de vivir siempre en contemplación y en los santos del Carmelo. Y los santos del Carmelo me acompañan con su testimonio a vivir siempre la mirada puesta en la cima del Monte Carmelo. Que belo comentário, fiquei encantado. Para vir a ter tudo, não queria ter nada. Guardo sempre esta lição de São João da Cruz, fala Francisco. Oh, que bom. Frei está muito alegre com o Senhor, muito contentos todos nós. Se alguém tem mais uma colocação, alguma das irmãs, algum dos freis, dos leigos, pode também abrir o microfone. Eu quero agradecer esta oportunidade de hoje estar aqui
ouvindo Frei Jorge, que já em outras oportunidades nos ajudou. Obrigado, Frei Jorge. Foi uma experiência bonita de oração nesta noite. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Continue assim, sempre entusiasmando. Como diz Santa Teresa dos Andes, Deus é alegria infinita. E a senhora nos expressa Deus nesse sorriso, nesta alegria. Continue sempre comunicando Deus com esta alegria. Amém. É o que o senhor faz. Pode começar? Pode começar agora. Ó, minha mãe do Carmelo, sê sempre pra mim, Maria, conduze-me pela mão nos caminhos desta vida. Minha mãe do Carmelo, sê sempre pra mim, Maria, conduze-me pela mão nos caminhos desta vida. Salve Maria! Salve Maria! Obrigada, Que irmãzinha, se cantando música para Nossa Senhora. O Carmelo é todo de Maria, e ela é a nossa mãe, aquela que nos toma pela mão e nos conduz a Jesus. Eu gosto muito da frase de um bispo nosso, né, lá da América Central. Ele nos lembra, nos diz assim, que ninguém é como a mãe dele, Maria. E ninguém amou tanto Maria como seu filho Jesus. Ninguém amou tanto Jesus como Maria, a mãe de Jesus. Ninguém amou tanto Maria como Jesus, o filho de Maria.